Olá! Hoje a gente vai fundo numa ideia bem provocadora do linguista brasileiro José Luiz Fiorin. A ideia é entender a relação que é super complexa entre as palavras que a gente usa todo dia e as ideologias que acabam nos moldando. É um convite para a gente questionar a nossa própria comunicação. Bom, vamos começar direto com a pergunta central do trabalho do Fiorin. E é uma pergunta que mexe com uma crença muito básica que a gente tem sobre a linguagem, a de que somos os donos absolutos do que falamos. Mas será que somos mesmo? A maioria de nós realmente parte do princípio de que a linguagem é só uma ferramenta neutra que a gente pega e usa para expressar nossos pensamentos, que são únicos e individuais, pois é exatamente essa ideia que vamos colocar à prova hoje. Essa é a visão do senso comum, né? A gente pensa em algo que quer dizer e aí escolhe as palavras certas para se expressar. Simples. Mas, para Fiorin, essa visão deixa de fora as forças gigantescas que agem por trás dos panos antes mesmo da gente abrir a boca. E para a gente entender como isso funciona, Fiorin divide a linguagem em 3 níveis, 3 camadas. Pensa que é como descascar uma cebola. A gente vai do mais geral e social até o mais específico e individual. A primeira camada, a mais funda, é o sistema, ou o que ele chama de a língua. Pensa nisso como uma estrutura base, o nosso kit de ferramentas compartilhado. Todo o vocabulário, a gramática, os sons do português. Fiorin mostra que esse nível é social, todo mundo compartilha. Ele muda, mas muda bem devagar, quase imune às correrias sociais do dia-a-dia. Agora aqui a coisa fica muito interessante. Essa é a camada do meio, o discurso. E aqui não se trata só das palavras que existem, mas sim do que pode ser dito com elas. O discurso é tipo um cardápio de temas, de valores, de pontos de vista que já circulam na sociedade. E é exatamente aqui que a ideologia entra em campo, definindo os roteiros que a gente segue, muitas vezes sem nem perceber. E aí, finalmente, a gente chega no texto. Essa é a camada que a gente vive no dia a dia. É a frase que a gente escreve, a conversa que a gente tem. É aqui que a gente sente a nossa liberdade. A gente escolhe as palavras, o tom, o estilo. É o produto final, a parte visível de tudo isso. E olha, esse exemplo aqui é perfeito para entender a diferença. A gente tem 2 textos, 2 manchetes de jornal. As duas usam o mesmo sistema, a língua portuguesa, só que elas manifestam discursos totalmente opostos sobre o mesmo evento. Um discurso vê aquilo como um ato de cidadania, o outro como baderna. A escolha das palavras, ativistas ou extremistas, não é inocente. Ela mostra a qual discurso pré-existente aquela pessoa está se filiando. Então, a pergunta que fica é de onde vêm esses discursos? Bom, Fiorin, se baseando em Marx, vai dizer que eles são moldados pela ideologia. E aqui, calma, não é ideologia no sentido de partido político. Pensa mais como se fosse o sistema operacional invisível de uma sociedade. Para Fiorin, a ideologia funciona escondendo como as relações sociais realmente são. A realidade teria uma superfície, que é a aparência, o que a gente vê e vive no dia a dia, e uma camada mais profunda, a essência, como as coisas de fato funcionam. O trabalho da ideologia é fazer a gente acreditar que a aparência é a realidade completa. Ok, vamos deixar isso bem concreto com o exemplo clássico do Fiorin sobre o salário. Na aparência parece justo, né? Alguém trabalha, recebe um pagamento. Uma troca justa. Só que, na essência, o que a pessoa vende não é o trabalho pronto, mas a sua capacidade de trabalhar, a sua força de trabalho. O salário paga os custos para essa pessoa continuar viva e trabalhando, mas não o valor total que ela gera. Essa diferença, esse trabalho a mais que não é pago, fica escondido. A ideologia, nesse caso, inverte a realidade. A exploração aparece como se fosse uma troca justa. E é agora que a gente chega no ponto central, no pulo do gato. Fiorin chama isso de trapassagem discursiva. É um mecanismo genial pelo qual a nossa sensação de liberdade lá no texto nos cega para as amarras sociais que estão no nível do discurso. Olha só que interessante essa tabela. No nível do texto a gente tem liberdade de verdade. Podemos ser criativos, poéticos, irônicos. Essa liberdade toda simula, ou seja, ela cria a ilusão de que nós somos a fonte única das nossas ideias. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade no texto dissimula, quer dizer, ela esconde o fato de que no nível do discurso, a gente está só repetindo temas e ideias que a gente não criou, que já estavam aí na sociedade. A liberdade de escolher como dizer algo acaba mascarando a falta de liberdade sobre o que pode ser dito. Então, quer dizer que somos só fantoches repetindo falas? Não, não é bem por aí. O objetivo do Fiorin não é deixar a gente paralisado, mas sim dar poder através da consciência.
Entender esse mecanismo todo é o primeiro passo para a gente se tornar participante mais consciente do jogo. A linguagem não é um campo neutro. Ela é, na verdade, um campo de batalha, uma arena de conflitos, onde diferentes visões de mundo estão sempre disputando espaço. E a nossa fala é a nossa forma de participar dessa disputa, quer a gente saiba disso ou não. E essa citação que o Fiorin usa resume tudo perfeitamente. A sensação de que o discurso é meu é a simulação. É a parte da trapaça que esconde a sua verdadeira origem social, que na verdade pertence ao outro, à sociedade, à ideologia. E assim a gente termina. A análise do Fiorin não dá respostas fáceis, mas oferece uma ferramenta muito poderosa, a capacidade de ouvir não só o que está sendo dito, mas também o que está sendo falado através de quem fala. Com essa consciência, a questão final não é só o que dizer, mas como escolheremos participar dessa arena daqui para a frente.